noite. Sejam bem-vindos todos vocês. Aumenta mais um pouquinho, por favor. Eu me sinto, eu não tenho que gritar. Vamos deixar as crianças quietinhas. Vamos fazer elas brincarem lá no jardim. Tá bom, pai e mamãe? Assim a gente fica mais tranquilo durante a nossa preleção, tá bem? O Fernando já deu os avisos desta noite. Então hoje nós vamos dar aí continuidade, não é? Aos trabalhos que nós iniciamos antes do carnaval, falando sobre vícios, não é? Hoje nós vamos falar sobre os vícios que atingem a parte sexual. Nós pegamos naquele mesmo livro que eu indiquei para todos vocês, não é? Os Missionários da Luz, para que a gente possa ler um pouco o que o Espírito de André Luiz, de Emmanuel, traz sobre as verdades sexuais. Eles trazem um trabalho maravilhoso que a gente vai tentar pegar alguns trechos, como nós fazemos, não é? Porque nós estamos aqui para dar a nossa opinião. Nós sempre buscamos o conhecimento nos espíritos superiores e trazemos para vocês a vivência de tudo aquilo que nós trabalhamos com vocês próprios, né? Com todas as pessoas que chegam aqui, porque com a vivência, com a experiência, são 20 anos trabalhando, olhando, visualizando e vendo as causas de muitas enfermidades no corpo físico. É natural que a gente já tenha conseguido algum patrimônio que a gente possa passar para vocês e para todos, que nós possamos espalhar isso, não é? Em todas as direções, para as pessoas então entenderem as consequências que o uso indevido das forças sexuais podem acontecer, desastres na nossa vida. Tá bom, gente? Mas antes vamos então nos preparar, convido a todos vocês para abrirem as suas mãos, fecharem os olhos e vamos então criar um ambiente espiritual, nos ligando completamente aos mentores, aos amigos que prepararam este ambiente. E vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos agradecer aos mentores, aos dirigentes espirituais desta obra, que trabalham incansavelmente, nos dirigindo, nos orientando e nos incluindo, para que possamos neste momento receber as bênçãos da mão de cada um deles, em nome do Cristo de Deus. Obrigado, Senhor, pela inspiração divina. Obrigado a todos os irmãos superiores que nos dirigem e operam maravilhas, tocando os nossos corações. Que possamos abrir os nossos ouvidos nos ensinamentos superiores. E na oração que o Cristo nos deixou, vamos juntos trazer a harmonia plena, a energia superior da vontade de Deus para o meio de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. De novo. Me ajuda aqui, tio, por favor. Eu chamo ele de tio
Milton, tá? É a intimidade. Aqui, tio, vê aqui pra mim, por que a razão que isso não está sendo assim? Que beleza. Isso, mal. Obrigado, querido. Obrigado. Muito bem. Vamos, este capítulo inteirinho, que eu não vou poder ler, mas que eu convido a todos vocês a lerem. Então, mais uma vez, não é? Nós vamos estudar este capítulo. Nós pegamos o capítulo sobre o vampirismo antes do carnaval. Este capítulo é o capítulo 13, obrigado, que fala sobre a reencarnação. Este capítulo 13 desse livro Missionários da Luz, em determinado momento, não é? Ele vai falar das forças criadoras do universo. E ele vai falar do sexo. E o que ele diz aqui então? Não é? Que o homem, ele aviltou, em sua maioria, as forças sexuais. Então ele começa assim: o sexo tem sido aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta, que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência a esse assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações desta natureza entre os irracionais. Aqui eu paro para eu passar para um outro trecho, que ele diz assim: é necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-lo tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegado a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos neste domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Se substituamos as palavras união sexual por união de qualidades, e observaremos que toda a vida universal se baseia neste divino fenômeno, cuja a universalidade se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai, Criador de todas as coisas e de todos os seres. Então aqui, gente, vejamos, nós temos dois pontos basicamente opostos. Um, em que a união sexual, o abuso da sexualidade, transforma o vaso sagrado das possibilidades criadoras do homem num charco, apenas aonde ele vai em busca das sensações mais grosseiras e aviltantes, como os irracionais.
Ali é onde nós mergulhamos a condição máxima que a divindade nos concedeu de sermos co-criadores com Deus. Apenas e tão somente nas sensações baixas e transitórias das sensações carnais. O homem, quando ele mergulha neste charco, e se vocês lerem este capítulo, você vai ver que nós então contaminamos os nossos órgãos sexuais. Os bacilos psíquicos, que nós também comentamos aqui com vocês, aqueles que vão contaminando os nossos órgãos, enchem o útero, o ovário, as trompas, degenerando as próprias condições de vida. Hoje, sendo este um dos maiores motivos das infertilidades e dos abortos sucessivos que estão acontecendo. Mulheres jovens não engravidam, porque começaram a sua vida sexual com 12 anos, e já nem sabem quantos parceiros tiveram quando tem 20. Elas trocam de parceiros como elas trocam de roupa. E para elas não significa mais nada um ato sexual. Não sabem que no momento deste ato sexual, você está trocando a sua energia vital com aquela pessoa que está do seu lado. E que energia é essa? Às vezes você está perto de uma pessoa que está completamente desequilibrada. Você está perto de um vampiro sexual. Uma pessoa que vai sugando as suas energias físicas e psíquicas. E você sai deste ato sexual completamente sujo. E quando eu falo isso, eu estou falando a realidade. Nunca, em hipótese nenhuma da minha vida, a espiritualidade me permitiu que eu entrasse num motel. Eu fui ensinada desde sempre que aquele ambiente não era para mim, que aquilo não fazia parte da minha vida, que eu não tinha nascido nessa terra para eu comungar no charco das sensações inferiores. Então eu digo para vocês, é muito sério este assunto que nós estamos debatendo aqui, porque infelizmente os homens não sabem disso. Quando você entra num quarto de motel, você sabe quais são os espíritos que estão lá esperando você para fazer sexo com você? De verdade, você pode imaginar quantos espíritos estão lá? É um sexo grupal que você faz. Ali o desempenho é o máximo, lógico. Quantos espíritos tem potencializando aquilo? E todos eles querendo se satisfazer das energias que você está colocando lá dentro. Você sai de lá esgotado. A gente vê, me arrepia. A gente vê, na hora que a gente começa a limpar o corpo das pessoas que estão viciadas sexualmente, o tipo de umas lesmas, sabe aquelas sanguessugas grudadas? Aquilo grudado por dentro e por fora do corpo das pessoas. Leiam este livro aqui. Este livro aqui fala dos vermes que tem dentro dos órgãos daquele homem que trai a sua mulher e que comparece numa casa espírita, num trabalho espiritual, mas ele acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? E aí o que acontece? A espiritualidade isola esta criatura, como eu falei na outra sessão, quando eu falei do vício do fumo. Uma pessoa que vem aqui e é fumante, ela é isolada, ela não coopera nada, pelo contrário, ela suja todo o ambiente espiritual. Ela não tem a mínima condição de doar coisa nenhuma. Não foi isso que eu disse na última sessão? Mensagem psicografada de um mentor de outra casa que eu trouxe para vocês. Sabe por quê? A pessoa não conseguiu se livrar de um vício tão simples. Como que ela vai se livrar dos outros?
Nós temos que nos livrar destes vícios, porque estes vícios, gente, nos tornam impuros, nos tornam incompatíveis com as energias que nós estamos buscando aqui. Ah, mas pelo amor de Deus, agora então, como é que vai ser a minha vida? Eu não sei como vai ser a sua vida, mas eu sei que você vai ter que mudar. E você vai ter que repensar os seus valores. Porque nós nascemos aqui, não foi para nós voltarmos para a próxima encarnação sem metade do nosso cérebro. Porque nós vivemos no momento mais iluminado intelectualmente e espiritualmente da raça humana, em que nós temos condições de conhecer a verdade. E o nosso mestre nos disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então não aparece lá no plano espiritual dizendo: eu não sabia. Não aparece, porque você tem inteligência, você tem capacidade e você tem condições de mudar a sua vida. Já, agora, a partir de hoje, não é amanhã. Porque é assim que nós devemos nos comprometer com a nossa evolução. Nós estamos aqui para sermos seres que conquistamos evolutivamente um domínio espiritual sobre a carne. Nós não podemos ser reincidentes nos mesmos comprometimentos do passado. Eu encontro alguém que eu amei em outra vida, foi irresistível, olha, foi pele, foi uma coisa de alma, não teve como, pronto, até logo. Não é assim que as coisas acontecem, gente. Casamentos acabam, lógico que acabam. Tem momentos que a própria espiritualidade diz: chega. Aqui você já fez o que você tinha que fazer. Porque ninguém deve viver pendurado a ninguém. E tem muito espírito que vive pendurado no outro, sim, sugando até a última gota a outra criatura. E nós devemos ter essa percepção desse tipo de vampirismo, mesmo que seja dentro da nossa casa. Por que não? Será que eu tenho condições para continuar sustentando a outra criatura que está ali me sugando, me deixando doente? Eu já conheci mulheres puro ferida no corpo, psoríase, doente. Não, mas é que eu passo um monte de problemas dentro do meu lar. Meu marido faz isso, ele me trai, sai com outras mulheres, mas eu não tenho coragem de deixá-lo. Isso é amor, meu povo? Diz pra mim. O que você faz quando você permanece num casamento desse? Você não faz nada, você se endivida, você morre, e você acha que está fazendo alguma caridade pelo outro. Você não está fazendo nem por você, porque você tem que ter amor próprio, e amor próprio não é orgulho, não é vaidade, não é egoísmo, gente. Então nós temos que saber quando nós temos que dizer não para alguém que vem nos contaminar. Não quero, eu sou responsável por mim. Eu quero usar as minhas energias criadoras para fazer coisas nobres. Porque aqui do outro lado, o que é que a espiritualidade nos traz? O sexo é a união de qualidades. É a fonte criadora de Deus que verte sobre o homem. E mais adiante, sabe o que nós vamos ver? Olha que coisa linda que ele diz aqui, gente. Eu tenho que ler para vocês. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário de atração. Entre as almas denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecido por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade e a maternidade são tarefas sublimes, não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo, que produz no domínio da virtude, da ciência,
da arte vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas, preste atenção, e há também fecundações psíquicas. As primeiras exigem a disposição da forma. É quando nós criamos os nossos filhos, trazemos o espírito à carne. Bastaria isso para nós entendermos que o nosso útero, os nossos órgãos sexuais, eles deveriam ser sagrados, porque nós estamos trabalhando para Deus, para vestir espíritos, almas eternas. Como assim? Eu estou tecendo um corpo para receber um espírito divino. E que condições eu tenho para tecer esse corpo? Se eu estou contaminada, se esse filho vem de qualquer jeito, de qualquer forma, e se vocês lerem aqui, eles falam, sim, os espíritos inferiores, eles vêm através deste movimento. A criatura está lá, naquele charco de emoção, acaba o carnaval, o que acontece daqui a pouco? Está todo mundo grávido e grávida. E aí tem alguma responsabilidade em cima disso? É lógico que não. A criatura vai lá e aborta. Por quê? Porque ela não tem compromisso. Ela não está compromissada com as leis divinas. Ela não sabe o que ela está fazendo. E nesta hora os espíritos dizem, Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você pode não saber o que você faz, mas a marca desse assassinato ficou em você. E na próxima encarnação você vai querer um filho. Cadê que você vai ter? Então nós geramos as enfermidades. Por quê? Nós temos um vaso sagrado dentro de nós. O útero de uma mulher que realmente ela tem uma troca de qualidades com o parceiro dela, gente, é a coisa mais linda de se ver. Você olha no útero dessa mulher, brilha. Brilha. Ele é cor de ouro. É lindo, é emocionante. Porque o ato sexual é um ato sublime, em que dois seres encarnados se verticalizam com o Criador. Pedem a Ele a condição de transmitir ao outro ser este amor. E esta troca, ela é uma troca psíquica. E é maravilhoso de ver isso. Porque são raios de luz que explodem em todas as direções. O quarto, ele fica coberto de energias psíquicas superiores. E digo mais, estes atos de trocas espirituais superiores, o próprio espírito superior se utiliza dessas trocas para captar essa energia para curar as almas doentes. Vocês sabiam disso? Os seres se tornam dínamos para propagar essa energia curadora na direção da luz superior. Toma, Pai, eu te devolvo o amor que você me dá. E você joga para o universo poder curar outras almas. É lindo você fazer um trabalho desse. Mas você não faz isso pensando, você é isso. Você não vai ter um ato sexual pensando nisso. Porque na hora que você está com alguém que você ama, você não está pensando nisso. Mas é da lei. Que quando você troca amor de verdade com aquela criatura que encontra uma afinidade, não apenas química e física com você, mas é algo maravilhoso. Aí vem as criações psíquicas. Nós começamos a criar vida. Nós começamos a projetar ao nosso redor criações superiores de divindade, onde nós convidamos os nossos irmãos ao nosso lado, amem de verdade, não traiam, não se contaminem, sejam
puros, porque o teu Pai é puro. O nosso Pai é puro. E nós somos filhos de Deus. E nós trazemos estas potencialidades em nós. E completando, ele diz assim: as primeiras fecundações físicas exigem a disposição da forma, a fim de atenderem à exigência da vida em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. As segundas, as fecundações psíquicas, porém, presidem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios das almas, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante que procede de Deus. E toda esta leitura, ela é convidativa para que nós possamos, gente, albergar em nossas almas princípios maiores. Nenhum ser consegue fecundar obras eternas com caráter realmente divino se este ser ele não fecundar estas obras de qualidades espirituais sublimes que partem da sua força criadora e daqueles que juntos fecundam esta mesma obra. Quando nós nos reunimos para fecundar obras sagradas, nós dizemos: este é um filho que saiu do meu ventre. E eu estou dizendo uma pura verdade. Porque o centro genésico que está aqui, 4 dedos abaixo do umbigo, nós chamamos este centro de centro genésico. Este centro genésico, ele é lindo. Ele tem uma cor laranja avermelhada, ele se nutre da energia da terra. Ele pega essa energia que vem de dentro do planeta e ele recebe essa energia espiritual. No momento que estas duas energias passam por este centro de força, nós materializamos obras divinas. Então, o poeta que traduz o amor numa pauta maravilhosa, um músico que quando nós ouvimos uma música nós arrepiamos, não arrepiamos? Quando os acordes são superiores, ali nós temos a força da criação. Essa energia sexual que o homem barateia com a sua insensatez é a energia que nós deveríamos vivificar obras sagradas. Por isso que hoje nós sentimos falta de um Beethoven, nós sentimos falta do Leonardo da Vinci, porque estes homens eram espíritos de luz, espíritos que plasmaram para a humanidade inteira obras sagradas, com esta força sexual que o homem barateia. Ele joga os charcos, joga para vampiros, joga para obsessores. Aí vem aqui se tratar, dizendo que está obsediado. Como assim? Como é que nós vamos fazer o milagre de tirar esse obsessor de vocês? Nós não temos esta condição. Não temos. Porque esta condição tem que estar em nós. Eu tenho que ouvir isto, entender isto, ler isto e colocar isso na minha vida. E vou dizer mais, não é fácil não, sabe por que não é fácil? Como nós estudamos aqui na semana passada, retrasada, as obsessões desse tipo são as piores que existem. Sabe por quê? Nós começamos a ter um conúbio, uma ligação com espíritos das sombras, e esses vampiros ficam esperando a gente. Sabe o que acontece na hora que a gente dorme? Ficam lá. Aí sabe para onde a gente leva? A gente pensa um pouquinho. Vai, 1, 2, 3. Aonde?
Para onde que nós vamos na hora que a gente dorme e tem esse comportamento aqui na terra? Vai falando. Hã? Fala, gente. Para onde vocês acham que nós vamos? Quem tem um comportamento desse? Eu tive uma noite maravilhosa. Sonhei. Foi fantasiando, chamando. Na hora que você dorme, você vai exatamente para aquele lugar que você estava chamando, na companhia que você estava chamando. E o que acontece? Você vai parar naqueles bacanais espirituais. Aí você tem o sonho daqueles. Entendeu? Você faz sexo com o espírito. Coisa horrível. Nossa, como você pode dizer um negócio desse em público? E que eu vou dizer o que em público? Se essa é a minha função. Trazer para vocês isso. Vai dormir pensando, né? Vai lá, fica vendo a mulata, e a mulata, e a mulata, e a mulata, e para onde você vai? Na hora que você dorme, vai diretão lá com as mulatas. E com todos que estão naquela mesma frequência, gente. Isso é grave. Isso é tenebroso. Porque você morre numa frequência dessa, são esses espíritos que estão te esperando para te levar para esse lugar. E você pensa que ele larga você? Não larga não. Não é fácil você separar um encarnado que tem vício sexual desses vampiros. Nenhum vício, mas esse é triste. Porque esses vampiros, eles precisam dessa energia criadora para eles poderem se utilizar dessa energia para eles fazerem coisas horríveis. E o próprio encarnado bobinho vai lá e doa. Não sabe. Estou apaixonado. Estou saindo com a mulher do vizinho, estou apaixonado por ela. Acabando com 2 casamentos, estou apaixonado por ela. E não vê, né, que está ali num vampirismo total, numa obsessão total, e está sendo manipulado totalmente por seres sombrios. Além de um débito tenebroso que ele está levando para as outras encarnações. Então saiam desta sintonia, pelo amor de Deus. O que eu estou falando aqui é muito sério. Isso está sendo gravado, vai passar em alguns países. E eu sei da veracidade do que eu estou falando para vocês e trago isso embasado nestas psicografias que o Chico Xavier trouxe, que ele é a autoridade máxima. Mas digo mais, dá um trabalho imenso na hora que nós vamos fazer as curas espirituais, tirar isso das pessoas. Tirar os obsessores de vocês, limpar isto de dentro do corpo de vocês. Estas larvas psíquicas são terríveis. Nós damos vacinas contra estas larvas psíquicas para que o comportamento comece a ser transformado. Mas as sinapses mentais, elas já estão ali formadas. E quando nós falamos de sinapses mentais, nós estamos falando de comportamentos viciados. Nós estamos falando que nós temos que encontrar outros caminhos. Então eu tenho que querer muito. Eu tenho que dizer para mim, eu não quero mais esse caminho não me serve, eu vou pelo caminho da iluminação, eu vou pelo caminho superior, eu sou um ser filho de Deus, filho da luz, filho da verdade, e eu quero doar esta energia criadora, para que Deus nosso Pai possa cultivar obras de amor e caridade no meio dos homens. Então é por isso que nós temos que estudar, nos aperfeiçoar. Mas depois deste conhecimento teórico, depois que floresce em nós a consciência desta verdade, nós temos que ir para a autoprática. Sem colocarmos em prática os ensinamentos, não há mudanças. Não há aquisição de luz. Não é pela aula que nós estamos procurando, vindo no curso, assistindo palestras. A aquisição de luz, ela só ocorre no nosso corpo e na nossa vida superior quando nós praticamos. É através de exemplos. Não tem outra forma. Então pratiquem o amor verdadeiro. Amem de verdade. Participem desse prazer. Eu desejo de todo o coração para cada um de vocês que vocês encontrem isso um dia, como eu encontrei. Foi bem difícil encontrar, viu? E hoje eu posso dizer isso por vivência própria.
que nós podemos encontrar isso, que nós podemos viver isso aqui na terra. Isso não é o amor dos anjos. Tem pessoas que falam, mas isso é o amor dos anjos, isso não tem na terra. Tem sim. Mas nós temos que nos aproximar dos anjos para vivenciar isso. Nós precisamos morrer para querer ser anjo. Ninguém vai querer ser anjo. E outra, se você não fez nada igual os anjos aqui na terra, não é depois de morto que você vai se aproximar do anjo. Você concorda? Para você se aproximar dos anjos e querer ter a companhia deles, começa aqui agora. É pela mudança comportamental que você tem. Aí você vai ter um monte de anjo perto de você. Porque é tudo que eles querem. É que a sublimação aconteça. Tá bem, meus amigos? Vamos então para a segunda parte dos nossos trabalhos. Vamos fluidificar as nossas águas. Vamos levar essa energia para todas as pessoas que nós amamos e que nós gostaríamos que estivessem aqui. Então este é um momento de propagação, um momento de cura, um momento que as energias curadoras e criadoras, elas criam uma onda de expansibilidade muito intensa, porque nosso espírito está onde está o nosso pensamento. Então vamos mentalizar as pessoas que nós gostaríamos que recebessem as energias de cura desta noite. Vamos novamente fechar os nossos olhos. Sentindo a aproximação de todos os trabalhadores da luz que aqui se encontram. Sentindo as mãos que neste momento repousam sobre o nosso corpo, sobre a nossa cabeça e principalmente o alvo de hoje, todos os nossos órgãos sexuais. Provavelmente nós vamos sentir que este ponto do nosso corpo, ele passa por um banho de luz, um banho de consciência. As mãos podem ser colocadas sobre este chakra genésico. Coloque a sua mão direita no seu ventre e peçamos a Deus, a todos os médicos aqui presentes, que possamos ter a graça de termos os nossos órgãos sexuais completamente limpos, que todos os vínculos do passado possam ser quebrados neste momento, todos os elos doentios que nos prenderam, aqueles que nos vampirizaram nesta vida ou em outras vidas. Liberte-nos, Senhor. Quebre este vínculo. Porque somos seres livres. Somos seres feitos de luz e de amor. E temos sede de amor. E queremos que este amor divino penetre em cada célula do nosso corpo, mas principalmente neste vaso sagrado, onde repousa as nossas sementes criadoras. Que a fonte, Senhor, da fecundidade divina venha até nós, para que possamos criar obras imortais, com o seu divino amor. Verta, Senhor, sobre nós todos
a força transformadora. E que neste momento possamos sentir que este emaranhado está sendo desfeito. Não vamos mais permanecer com ligações que roubem as nossas energias. Vamos quebrá-las todas. Vamos ter coragem para sermos seres livres e não mais permitirmos sermos roubados em nossas energias superiores. Liberta-nos, Pai, das sombras que invadiram estes órgãos. Sem outras vidas, compactuamos com estes seres. Hoje, nós dizemos a todos eles: partam para a luz. Este não é mais o seu lugar. Caminhem para a verdade. Progridam, porque assim nós todos faremos. Porque estamos aqui para evoluir para Deus e para criarmos a nossa vida superior neste órgão. E que o nosso caminho, o caminho que podemos olhar diante dos nossos olhos, o caminho que queremos para as nossas vidas, é o caminho dos anjos, é o caminho da perfeição, é o caminho que os santos e os espíritos superiores traçaram e nos deixaram para termos como exemplo de dignidade, de moral, de ética, de verdade. Que todas estas energias superiores nos curem e curem todas as pessoas que um dia nós tivemos ligações. Pedimos ao Pai que você possa dar assistência a todos aqueles que um dia nós tivemos ligações sexuais, ligações transitórias, que eles possam ser igualmente assistidos, que eles possam ser amparados, e que esta onda de amor verdadeiro, de cura, reverbere neste planeta, tocando os corações que buscam e anseiam pelo amor verdadeiro, pelo amor de almas, pela fusão de qualidades espirituais. Este é o momento que vamos nos unificar com aqueles que verdadeiramente procuram a harmonia, o equilíbrio e o amor de Deus. E vamos sentir a propagação desta chuva de luz que cai sobre todos nós. Este bálsamo curador e as mãos dos trabalhadores que neste momento estão limpando o nosso corpo, desligando estes fios escuros que estavam sugando as nossas energias mais santas. Ao mesmo tempo, eles colocam os medicamentos que vão nos dar sustentação para mantermos a convicção deste momento em todos os próximos dias de nossa vida, para não aceitarmos mais sugestões sombrias, nem aproximações indébitas, porque estamos na luz e vamos blindar o nosso corpo na luz, aureolados que estamos por estes anjos que nos sustentam a caminhar.
Vamos agradecer. Gratidão, Senhor, por este momento de ensinamento, por este momento de cura. Gratidão a todos os irmãos que aqui permanecem para nos elevar à luz da verdade. Gratidão a todas as irmãs de caridade que limpam e transmutam o nosso corpo para permanecermos numa condição superior. Obrigado a todas as equipes socorristas que saíram daqui para socorrer o nosso lar, os nossos parceiros, os nossos filhos, os nossos amigos e todos aqueles que necessitam. E que o manto sagrado de nossa Mãe Santíssima nos cubra da luz que tanto necessitamos para permanecermos firmes em nossos propósitos de seguir a luz e seguir a verdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado a todos. Obrigada àqueles que estão vindo, àqueles que eu sei que têm recebido muitas graças de nosso Pai, deste amor infinito. Nós vamos começar a deixar um tempo, a espiritualidade quer que a gente faça isso. Para aqueles que quiserem, logo depois da palestra, nós vamos fazer isso, antes da fluidificação das águas. Das próximas palestras, nós vamos sempre deixar um tempo para aqueles que quiserem vir aqui dizer algo da graça que receberam, da cura que receberam, do benefício espiritual que receberam. Porque nós temos que propagar a nossa cura. Nós temos coisas lindas para ensinar. Eu sei que cada um de nós que já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e quando eu falo Espírito Santo de Deus, eu estou falando Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando de espíritos, estou falando do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele continua caminhando nas águas. Ele continua caminhando entre os corações de boa vontade. Ele continua caminhando entre aqueles que verdadeiramente amam seus irmãos. Então eu sei que vocês já foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, que a transformação da vida de vocês é imensa. Eu sei que esse Espírito da verdade já está no coração de vocês. Eu sei que muitos de vocês têm muita coisa para dizer aqui. Quem quiser, semana que vem, esteja presente, que vocês poderão falar a todos das curas lindas que vocês já tiveram, não é? Não só na hora da entrevista, que chega aquele irmão e diz: eu me curei de um câncer, meu filho se curou com uma paralisia, aquele que estava no hospital, ele saiu depois de um tratamento. É importante que a gente divulgue essas coisas lindas. As coisas ruins todo mundo divulga, não é? A gente tem que divulgar para que todos saibam que a presença de Deus na nossa vida ela é real, verdadeira e transformadora. Nós temos esta capacidade de estar com Ele o tempo todo na nossa existência, mesmo encarnados
neste corpo ainda tão material, mas o nosso espírito totalmente conectado com Deus nosso Pai. Meus irmãos, que Jesus os acompanhe, que estes anjos que trataram vocês permaneçam ao vosso lado, que essa transformação seja contínua e verdadeira. Mais uma vez eu quero dizer a vocês, a nossa casa está aberta para voluntários. Por favor, se candidatem a ser um voluntário dessa obra. Nós precisamos do trabalho de cada um de vocês. Não importa o que vocês saibam fazer. Eu sei fazer um crochê para fazer um sapatinho de nenê. Venha fazer o seu sapatinho de nenê. Venha ensinar a pessoa a fazer um enxoval de bebê para a gente entregar para as mãezinhas que não têm condições. Eu sei fazer um paninho de prato. Eu sei fazer um bordado lindo. Venha fazer. Não é? Vamos fazer um bazar. Vamos trazer um clube de mães aqui para dentro. Vamos trazer para dentro desta casa um pouquinho de cada um de vocês. Com aquele dinheiro nós compramos cesta básica, leite em pó, levamos para as pessoas necessitadas. E assim a caridade, ela se propaga em todas as direções, com um pouquinho que cada um de nós sabe dar. Isso é lindo, gente. É isso que o Pai, a espiritualidade espera de nós. Então, seja um voluntário desta casa. Todos os setores nós precisamos desta troca fecunda de qualidades espirituais verdadeiras. Fiquem em paz.